Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Imperdível a segunda parte dessa história, O Mundo de Lola. Que história belíssima! Quando eu coloquei um subtítulo, um exemplo de vida, não foi à toa, vocês vão ter a prova nesse segundo capítulo. É impressionante o que essa história é capaz de nos passar, de nos ensinar. O segundo capítulo começa agora. Olha, por favor, respeite essa ordem. Tem a parte 1 e essa é a parte 2. Vamos viver todas essas emoções? Então prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, até aqui ficou demonstrado que meu pai, ele parecia não morrer de amores por sua esposa, a Rejane, a quem eu considerava mãe até aquele dia. Mas conforme ela havia me colocado na carta, achava que, de fato, ela tinha razão. Havia sido mesmo uma paixão. Mas não apenas paixão por parte do meu pai. Eu achei que fora assim também para a própria Rejane. Meu pai sentia a separação, mas muito mais pelo motivo dela ter ido atrás de um outro homem. Ela deixou claro na carta que ela tinha ido atrás de um antigo amor em Santiago do Chile. Não se tratava de uma traição, mas a busca de algo que desse mais sentido à sua vida. No entanto, parecia claro que seria o fim do casal Rejane e Zenilton. Será que seria de fato o fim? Aliás, o que já havia sido acusado no radar do casal há tempos. Mas antes mesmo que meu pai tomasse a iniciativa de me procurar para tratar o assunto daquela carta, eu me antecipei e falei para ele, ainda de maneira imatura, é verdade. Mas eu falei para ele: Pai, eu já sei de tudo, pai. Eu sei que a minha verdadeira história é que a Elina é o nome da minha verdadeira mãe, que ela é uma francesa. Elina é minha mãe biológica. E é isso que eu busco agora. O problema de vocês, do seu problema com a Rejane, só interessa a vocês. E não é que eu queira ser egoísta, mas agora eu quero saber do meu problema. Eu tenho uma mãe perdida no mundo, pai. Eu tenho uma mãe perdida no mundo. E você, papai, vai me ajudar a buscar essa mãe. Tudo que eu quero, o que eu preciso, o que eu quero a partir de agora é buscar essa mãe, encontrar essa mãe. Claro, filha. A gente vai localizá-la. Ela deve estar em Paris. Ela deve permanecer por lá, porque sempre me dizia que não moraria em outra cidade que não lá. Contudo, eu sentia que era tudo muito urgente e eu não podia esperar. Estávamos em pleno 1995. Eu tinha 15 anos. Meu pai tinha 45
E de acordo com a história, a minha mãe, a Elina, teria 3 anos mais que o papai, portanto, ela tinha 48. Já a Rejane tinha 41, ela tinha 4 anos menos do que meu pai. A internet havia finalmente chegado ao Brasil, deixava de ser coisa de professor universitário e em maio de 1995, quando a Embratel inaugurou seu serviço de acesso discado à internet. Eu ainda me lembro do barulhinho. Vocês lembram? Saudade que dá, né? Eu ainda não sabia, mas a internet ainda iria se tornar a minha grande aliada na busca pela minha mãe. Meu pai fazia o que podia tentando me ajudar. Ainda nessa época, o meu pai tentava ser o meu aliado também nessa história. Tanto que acionou o pessoal que ele conhecia na França. Fez contato com um antigo professor da Universidade de Sorbonne, lá na França. O nome desse professor era Timothée. Esse professor conhecia a minha mãe e havia prometido ajudar o meu pai. Mas ele não tinha uma pista recente. Apenas sabia que, quando falecera a sua tia, a minha mãe ficara desgostosa com a vida que levava em Paris. E ela se demitiu da universidade em que trabalhava e comentou com o professor que ela estava se transferindo para Marsella, uma cidade portuária que fica ao sul da França. Mas as informações ainda eram incipientes, mas ao mesmo tempo já podiam ser recebidas pelo e-mail, o que já era um grande avanço. Passamos a viver essa expectativa, mas eu tinha uma cabeça jovem que se adequaria com muito mais facilidade ao mundo novo da net. Para o meu pai, tudo isso era um bicho de 7 cabeças. Para mim era diferente. Então, se eu antes fazia o curso de francês porque eu gostava do francês, agora eu tinha muito mais motivos para me dedicar ainda mais a ele. Eu sabia que eu precisava aprender a me comunicar na língua francesa, até porque há um detalhe importante e eu tenho que dizer: o povo francês no mundo talvez seja aquele que mais resista às investidas de outros idiomas, tal qual o inglês e o espanhol. A francofonia é muito valorizada por lá e trata-se do grupo de pessoas. O que é, na verdade, a francofonia? Trata-se do grupo de pessoas no mundo que fala só o francês. E eles se orgulham de serem mais de 300 milhões em todo o mundo. Então, se eu quisesse encontrar a minha mãe e como eu queria, eu teria que dominar o francês. Isso tudo fez com que eu me dedicasse no aprendizado do idioma. Mas nada nessa vida é fácil. Assim como nada nessa vida é exatamente do jeito que a gente programa. Ainda mais a busca que eu tinha a fazer. Nada acontece do dia para a noite. O tempo começou a passar e se eu melhorava cada dia mais no francês, também era verdade que a cada dia mais eu só estando com meu pai e sem notícias da minha mãe biológica, eu comecei de repente a sentir muita falta de alguém. Olha que coisa! Eu nem nunca imaginava que isso pudesse acontecer, mas foi justamente o que começou a acontecer. Sabe quem passou a me fazer grande falta? Rejane. Ela. Afinal, ela havia estado no papel de minha mãe até aqueles tempos. Puxa, que falta que ela me fazia. Meu pai tinha o nome da universidade onde ela provavelmente estaria trabalhando no Chile. Era a PUC del Chile. Lá também, se você não sabe, lá tem a Pontifícia Universidade Católica, a PUC del Chile.
muito tradicional lá em Santiago, foi fundada lá em 1888. Meu pai, ele não queria fazer contato com a Rejane. Ele ainda estava muito ferido com a decisão dela em abandoná-lo. Mas eu, dentro do meu espírito feminista, sinceramente, eu dava razão a Rejane. Sim, eu dava mais razão agora a Rejane. Afinal, eu tinha escutado a discussão deles naquela noite. O meu pai a chamou de vagabunda e ameaçou matá-la caso ela contasse. Obviamente que me contasse a verdade sobre a minha origem, a minha mãe. Então, nessa história, pelo meu julgamento, eu dava agora muito mais razão a Rejane. Já que meu pai se negava a fazer o contato com ela, eu o fiz. 2 anos depois de Rejane ter saído de casa, eu queria muito reencontrá-la. E eu marquei de reencontrá-la. Eu sentia tanta sua falta. Eu sentia muita saudade. E até, quem sabe, ela pudesse me ajudar na busca da minha mãe biológica, Elina. Então ela me passa o endereço da universidade em Santiago do Chile. E acabou sendo essa a primeira viagem internacional que eu fiz. Mas quis o destino que eu fizesse essa viagem sozinha, quando eu tinha 17 anos de idade. Eu ainda era menor de idade. Precisei, portanto, de uma autorização especial do meu pai, que fez questão de me levar até a sala de embarque do aeroporto. Esperei que ele mandasse algum recado especial para Rejane. No fundo, eu queria que eles voltassem, sabe? No fundo, eu queria isso, embora eu tivesse a cabeça para entender que sempre tivesse faltado alguma coisa entre os dois. Eu não sabia determinar o que era, eu não sabia dizer se era sentimento, se era amor, eu não sabia o que era, mas entre papai e a Rejane faltava sempre alguma coisa, para ambos faltava alguma coisa. Mas meu pai era pernambucano, machista, tinha sido abandonado por ela, pela mulher. Então, apesar de ter dado motivos sérios para isso, ele resistiu. Ele deixou o orgulho falar mais alto. E quando eu perguntei: ô pai, quer que eu fale alguma coisa em seu nome para Rejane? Ele respondeu: não. Apenas diga que eu passo muito bem e eu desejo que ela também esteja bem. Só isso. Fala mais nada não. Nessa hora, eu dei um risinho sem graça e dei mais um abraço nele e caminhei para o avião. E só desembarquei no aeroporto Arturo Merino Benítez, já na capital dos chilenos. E de lá, eu tomei um táxi até a Avenida Libertador Bernardo 340, Santiago, região metropolitana del Chile, mais precisamente para PUC. Nossa, foi emocionante, sabe? Foi muito diferente e emocionante reencontrar Rejane. Meu Deus, como eu a amava! Eu não sabia disso. Apesar da carta onde ela confessava que ela não era minha mãe, para mim era como se fosse. 2 anos era muito tempo longe dela. 2 anos era muito tempo sem vê-la. E esse nosso reencontro foi diferente e marcante demais. Houve o abraço até ali, mais importante da minha vida. Muitas lágrimas. Choramos como se fôssemos 2 crianças. Teve um momento que, dentro do abraço, ela me perguntou: Lola, depois de tudo que eu escrevi para você naquela carta, como é, Lola, que você me vê
Quem sou eu para você? Uma intrusa que lhe tirou do seio da sua mãe? Ou... Eu falei: Rejane, para. Você não é e nem nunca foi uma intrusa. Você não me tirou do seio da minha mãe. Meu pai que te procurou quando soube que você viria para o Brasil. E ele lhe disse que a minha mãe o havia deixado. E foi dele, meu pai, a ideia de vir junto com você. E quando você perguntou: e a criança? Ele respondeu que levaria a criança junto. Sabe, Rejane, escuta. Naquele momento, fosse você outro tipo de mulher, simplesmente você poderia ter colocado 1000 obstáculos e, quem sabe, tê-lo forçado a fazer outra coisa com um bebê. Quem sabe que destino eu poderia ter tido. Mas não, você me acolheu. Você me aceitou. Você me recebeu com amor. E não recebeu com apenas o amor o meu pai, mas a mim também. E não foi uma decisão só de momento, não. Você não foi levada por impulso, porque você me acolheu como filha. É isso. Você me acolheu como filha, Rejane. Sequer você teve outros filhos. Você se dedicou a mim e por toda uma vida me tratou como sendo a sua filha. É assim que eu te vejo, Rejane. É assim que eu te vejo, como mãe. Mas não apenas a vejo, mas é assim que eu também a respeito. É assim como mãe que eu a quero. Lola, você não pode imaginar o quanto me faz bem ouvir isso de você. Mas me sinto falha enquanto mãe que eu queria ter sido para você. Mas, Rejane, a perfeição não existe, nem em você, nem em mim, nem em meu pai e nem em ninguém. Nós somos seres humanos e nós estamos aqui para aprender um com o outro. Nossa, como eu me orgulho de você, Lola. E vê-la assim, tão madura, quando você tem apenas 17 anos. Sabe, a vida inteira eu queria lhe contar sobre a sua mãe biológica. Mas o seu pai, ele sempre foi contra. E eu achava que tudo seria tão mais fácil para mim, e principalmente para você, e também para ele, se você soubesse a verdade. Eu sei disso, Rejane. Eu sei disso. Porque na noite em que eu completei 15 anos, eu escutei a discussão entre você e meu pai. Eu ouvi quando ele a chamou de vagabunda e a ameaçou de matá-la se você me contasse. Eu escutei tudo eu escutei. E eu sei muito bem que foi isso que te fez tomar a decisão de nos deixar no Brasil e de vir para cá. Ah, Lola, então você escutou tudo. Olha, Lola, eu nunca tive a certeza, mas eu intuía que isso tinha acontecido. Tanto que no outro dia, eu levantei da cama com um dia ainda escuro. Foi quando eu escrevi a carta que eu deixei para você. E eu não quis ficar. Sabe por que eu não quis ficar? Porque no fundo, bem lá no fundo, eu sentia vergonha de você. Quer dizer então, mãe, que não foi impulsionada pelo seu antigo amor que você veio para cá, que você vive aqui no Chile agora? Nessa hora, ela misturou o riso com o choro e falou: lógico que não. Mas vir para cá era um plano meu antigo. Antes de eu ir para a França, naquele ano de 1980, portanto, antes de conhecer o seu pai, eu tinha conhecido um professor chileno de nome Maxiliano. Ele era um professor de História na Universidade Católica de Recife, onde eu estudei.
Eu era uma jovem de 18 anos quando o conheci e me apaixonei por ele. Maxiliano acabou por se tornar o primeiro homem da minha vida. Ficamos juntos 4 anos. Eu nunca te contei isso, mas eu cheguei a engravidar dele. Mas eu perdi o nenê antes de completar o 3º mês de gestação. Eu tinha a certeza de que ele se casaria comigo. Mas assim que eu perdi a criança, ele me falou que ele já era casado no Chile e que ele estava deixando o Brasil para voltar para o seu país, para sua mulher, para os filhos dele. Nossa, Lola, eu fiquei tão abalada, tão destruída, tão arrasada. A minha vida perdeu completamente o sentido para mim. Eu achava que tanto fazia viver ou morrer. Foi quando uma amiga... Você viu o que é o valor de uma amizade, Lola? Foi quando uma amiga chegou em mim com aquele papel. Ela gostava tanto de mim, que ela havia feito em meu nome a minha inscrição num concurso para uma bolsa de mestrado em Paris, na Universidade de Sorbonne. Eu estava tão triste que eu falei para ela na hora que eu não iria comparecer para fazer a prova. Mas ela me disse que eu fizesse aquilo em nome da nossa amizade, porque aquele era o último pedido que ela me fazia, porque ela estava muito doente. Ela estava indo para São Paulo em busca de um tratamento para sua mama atingida por um tumor. Nossa, Lola, aquilo me atingiu em cheio. Eu vi que a vida apresentava problemas muito mais difíceis que os meus, sabe? E que o mínimo que eu podia fazer era me apresentar para as provas daquele concurso. Margarete, o nome da minha amiga. Margarete, ela confiava em mim e ela sabia a excelente aluna que eu era. E ela achava que simplesmente eu não podia perder aquela oportunidade. E foi por ela, e em nome da nossa amizade, que eu prestei o concurso e eu fui aprovado em primeiro lugar. Você acredita? Eu acho que eu nem tinha capacidade para isso. Mas como prova da nossa amizade, eu acabei indo muito bem na prova. Eu fui aprovado em primeiro lugar. Foi assim que eu embarquei para Paris. E lá, conforme você sabe, eu conheci Zenilton, seu pai. E por conseguinte, conheci você. Nossa, mãe, eu não conhecia essa parte da sua história, mãe. E isso te faz tão mais humana. E você nem poderia conhecer, Lola, porque falar do Maxiliano era assunto proibido. Uma, que eu não queria. E outra, que seu pai não admitiria nunca. Assim como ele também não falava sobre Elina, sua mãe biológica. Mas mãe, você foi atrás do Maxiliano aqui no Chile? Nessa hora, a minha mãe sorriu de novo e falou: você ainda é muito jovem para entender, filha. Mas tem coisas que a mulher só fala que vai fazer e não faz. Não, eu não fui atrás do Maxiliano, porque ele nunca foi o verdadeiro motivo de eu vir para cá. Ele era apenas uma inspiração, o que é totalmente diferente. Acho que ele continua com a mulher dele, os filhos dele. Eu nem tenho o direito de interferir na vida de uma família. Eu só o namorei por 4 anos porque eu tinha certeza de que ele fosse solteiro e que ele se casaria comigo. Sem contar um detalhe: ele tem 21 anos mais do que eu. Então, quando eu tinha 18, ele já tinha 39. E eu ainda guardo comigo a imagem de quando ele tinha essa idade para mim. O Maximiliano
ainda é aquele que eu conheci lá em 1974 ou 1978, quando nós nos separamos. É por aquele homem que eu era apaixonada. Agora nós estamos em 1997. Ele tem agora 58 anos. Você sabe, Lula, que eu tenho até medo de procurá-lo e me decepcionar. Então eu prefiro ficar com aquela imagem dele. Ô mãe, então você não o ama? Amei. Mas eu tenho muito medo de encontrá-lo. Eu acho que o usei para ganhar forças no que eu fiz. E talvez até para eu ganhar forças para me vingar de alguma coisa em relação ao seu pai. Na verdade, filha, não foi nada bom escutar do seu pai os nomes pelos quais ele me xingou e nem as ameaças que ele me fez. Ô mãe, e o emprego aqui na PUC, aqui em Santiago? Então não tem nada a ver com o Maxiliano. Filha, agora é que vem o melhor da nossa conversa. Lembra da minha amiga Margarete? Aquela que fez a minha inscrição para o concurso lá na França? Aquela que estava indo para São Paulo em busca de tratamento para sua mama? Sim, mãe, lógico que eu me lembro. Você acabou de me falar dela. Então, foi ela, a Margarete, que me arrumou esse emprego aqui. Ela é professora aqui também. Não diga, mãe. Então eu vou conhecê-la? Vai, e ainda hoje. Porque eu estou morando no apartamento que ela mora, que é dela. Foi assim que eu abracei a Rejane, ela que sempre foi minha mãe, e fomos juntas abraçadas caminhando pelas ruas de Santiago do Chile, onde naquele dia, em particular, em especial, fazia grande frio. Mas foi um abraço diferente, como nós, em 15 anos, jamais nos havíamos abraçado. E foi assim que nós chegamos ao apartamento, onde ela estava morando, na companhia de Margarete e do marido da Margarete, o Hector. Fui muitíssimo bem recebida lá pelo casal, que também tinha uma filha, Agostina, que era uma garota linda de 13 anos de idade, com quem eu fiz uma bela amizade. Mas veja o que é a vida, né? Eu tinha saído atrás de uma mãe que eu não conhecia e a quem eu tanto queria conhecer. Mas eu acabei me encontrando de verdade com aquela que durante 15 anos da minha vida fez junto a mim o seu papel de mãe, mas que nunca havia se mostrado daquele jeito para mim. Ela, enquanto convivia com o meu pai, talvez pelo grande segredo que tivesse que guardar sobre as minhas origens, jamais se mostrou por inteira. Faltava-lhe transparência, faltava-lhe verdade sobre sua essência. Mas que agora que ela estava livre do segredo, aquele segredo que ela era obrigada a guardar, agora ela se mostrava inteira para mim, tal qual de verdade era. E ela era uma pessoa linda, bárbara, espetacular, maravilhosa, um ser humano sem igual, com todas as suas qualidades, mas sem temer também mostrar que tinha seus defeitos. Era justamente isso que eu buscava naquela mulher e que durante os nossos 15 anos de convivência ela jamais me havia dado, mostrado. E agora não, ela desabrochava por inteira, como se fosse uma rosa em plena primavera, apesar de ser em inverno e rigoroso lá no Chile. Era uma rosa que se desabrochava em pleno inverno chileno. A verdade foi que eu me apaixonei por minha mãe. Olha que interessante. A verdade foi que eu me apaixonei por minha mãe, e tanto, mas tanto, que eu não queria mais voltar para casa. Eu não queria mais voltar
para Santo Amaro, em Recife. Eu queria ficar com ela em Santiago do Chile. Afinal, eu tinha 17 anos e eu tinha o direito de fazer isso como escolha. Nossa, mas e para comunicar isso para o meu pai? E agora? Mas eu tinha que enfrentar a fera. E vocês já viram nessa minha história que eu jamais tive medo de enfrentar os meus próprios problemas, sempre os encarei, sempre os enfrentei. Então não foi diferente. Dessa vez, eu tive que enfrentar o meu pai. Liguei para ele de Santiago e falei que eu queria ficar morando com a minha mãe. Nossa! Ele ficou louco da vida e queria saber: como assim? Como assim, Lola? Você ficou louca? Você tá doida, Lola? Você saiu atrás da sua verdadeira mãe e resolveu ficar com a Rejane? E eu respondi para ele que até ali eu tinha uma verdadeira mãe. E esta verdadeira mãe sempre fora Rejane. E que eu queria muito, sim, conhecer a minha mãe biológica, mas ela não era mais a minha mãe do que a Rejane. Meu pai chegou a ameaçar entrar com advogados, mas eu sabia que ele falava pelo nervosismo momentâneo. Afinal, no documento, no papel, Rejane era minha mãe. Tanto quanto ele era meu pai, a Rejane era minha mãe. E eu, nos meus 17 anos, eu tinha o direito de fazer a minha escolha. Ele ainda tentou argumentar, sabe? Mas ele sabia a quem ele tinha criado. Ele tinha criado uma menina que desde os seus 10 anos de idade se mostrara aguerrida e lutadora por aquilo que ela acreditava e buscava. E pasmem, eu fiquei morando em Santiago do Chile com a minha mãe Rejane. Fiquei com ela. Ficamos ainda uns 2 meses morando no apartamento da Margarete e do Hector. Mas depois nós nos mudamos para um prédio vizinho ao dela, e se meu pai quis me ver como queria, ele teve que viajar do Recife a Santiago do Chile. Na primeira vez, marrento como era, dizia que ele nem queria vir a Rejane. Mas eu o fiz me acompanhar até a nossa casa. E lá ele teve que se encontrar com ela. Se cumprimentaram, se falaram. E já na 3ª vez que ele veio para cá, ele ficou 3 semanas conosco. 3 semanas. E na 4ª vez, adivinha? Na 4ª vez, ele ficou em definitivo. Ele ficou em definitivo. Eu fiz que fiz, até que eles voltaram. No fundo, eu me sentia em dívida, sabe? Sentia-me culpada pela separação dos dois. Então eu também fiz que eles reatassem. E eu passei a viver uma fase completamente diferente com os meus pais. Uma fase muito melhor, muito mais leve. E foi aí que eu escutei de meu pai aquela frase bíblica de tão rico significado: a verdade liberta, a verdade liberta. Ou seja, nosso relacionamento passou a ser outro quando eu passei a conhecer toda a verdade sobre o meu nascimento. E de repente, nós passamos a morar no Chile. E meus pais, funcionários da PUC chilena. Até que nós chegamos à virada do milênio. Portanto, 3 anos mais tinham se passado no Chile. À entrada do ano 2000, Hector, o marido de Margarete, amiga de mamãe, nos convidou para passarmos a virada do milênio, aquele Réveillon especial, em sua terra natal. Aliás, é uma das cidades mais lindas do Chile, chamada La Serena. É uma comuna da província de Elqui, localizada na região de Coquimbo. Essa é a parte de uma área turística muito importante aqui no Chile. Olha, eu recomendo a todos os brasileiros
que venham para cá conhecer, porque o lugar é lindo. La Serena, uma cidade litorânea, a coisa mais linda do mundo. Então nós fomos passar a virada do milênio em La Serena e foi encantadora essa virada do ano. E ela se tornou para mim inesquecível, porque foi em La Serena que eu conheci o Victor. Victor, um sobrinho de Hector. Nós nos apaixonamos durante a virada do milênio e começamos a namorar. E foi com ele que no ano de 2003, eu aos 23 anos e ele aos 25, nós nos casamos. Me casei com o Victor, sobrinho do Hector, que era casado com a Margarete, amiga da mamãe. Você vê como é que as coisas vão se entrelaçando quando a gente vive essa vida com verdade, com amor. Não tem aquela coisa de que o universo conspira a nosso favor. Isso é verdadeiríssimo. Mas para que haja uma conspiração favorável do universo a favor da sua vida, é preciso que você viva com a verdade. Ao me casar com o Victor em 2003, o casamento, inclusive, aconteceu em La Serena. Para mim, a cidade mais linda de toda a Latinoamérica. É a minha cidade litorânea preferida. Foi ao lado do Victor que eu faria aquelas outras tantas descobertas. Mas isso fica para o capítulo final da minha história, que você vai acompanhar comigo aqui, no canal do Paulinho Boa Pessoa. Você está gostando da minha história? Espero que sim. Curta, dá o seu joinha, aproveita, se inscreva no canal. E se sobrar gentileza, ajuda o canal do Paulinho Boa Pessoa. Há um ícone que o YouTube criou. Trata-se de um coração e dentro do coração um cifrão. Está abaixo desse vídeo. Ali você clica e pode nos ajudar da forma como você puder. Eu fico esperando. E não perca, aqui no canal você vai encontrar a parte final da história O Mundo de Lola.